gente, muito bem. Para você que chegou agora aqui no canal AgroMais, eu sou Daniela Ramalho. Seja muito bem-vindo ao Tech e Startups, nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. Gente, vocês estão ouvindo esse barulho? Que barulho é esse? Parece abelha. Produção, São Paulo. Que barulho é esse, gente? Sim, são abelhas. Eu adorei essa sonoplastia, é porque a gente vai falar muito delas hoje aqui. Segundo a Organização das Nações Unidas, gente, elas são responsáveis por 73% da polinização das plantas cultivadas. 2/3 dos alimentos que consumimos são produzidos com a ajuda da polinização delas, ou seja, as abelhas afetam a sua vida diariamente e você nem percebe. No programa de hoje, vamos falar do Uber das abelhas. Ou você acha que só você pega carona? É uma plataforma que conecta apicultores com produtores. Vamos entender melhor essa história? Vamos chamar então Guilherme Souza, que é CEO da Agrobi. Guilherme, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem? Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Obrigado, Daniela, e obrigado a toda a equipe aí do Tech Startups pela oportunidade de falar sobre a Agrobi. Claro que está todo mundo bastante curioso, né, para saber que Uber das abelhas, como assim? É exatamente isso que a gente vai explicar para vocês agora. A Agrobi, uma empresa de Ribeirão Preto, né, que eu queria saber exatamente como é que começou a história da Agrobi, Guilherme. Conta para a gente um pouquinho dessa história de Uber das abelhas, que história é essa? Bem, eu sou formado em engenharia de computação e estava num seminário sobre empreendedorismo, onde eu conheci minha sócia Andresa, que já trabalhava com produtos apícolas, e ela nos apresentou nosso terceiro sócio, o Carlos, que era então presidente da Associação Brasileira de Exportadores de Mel, e que vinha estudando polinização há um certo tempo. E a gente observou diversas evoluções no mercado americano de apicultura, em que os apicultores e criadores de abelha deixaram de ter a maior parte da sua rentabilidade com a produção de mel e passaram a ter a maior parte da sua rentabilidade com polinização. E vimos que isso era muito pouco explorado aqui no Brasil ainda, principalmente em grandes culturas como café, soja. Então a gente resolveu iniciar esse trabalho inicialmente como pesquisa, por volta de 2018 a gente começou a fazer uma pesquisa nos primeiros hectares de café e tivemos resultados impressionantes. E desde então estamos numa crescente, aumentando as áreas, focando principalmente nas culturas de café e soja, mas também atendemos abacate, atendemos girassol, entre outras culturas. Muito bem, Guilherme. Daqui a pouco a gente vai falar da importância da polinização para essas culturas, mas antes eu queria que você explicasse para quem está assistindo a gente qual que é a importância das abelhas no nosso ecossistema, a importância da polinização para que haja aí a reprodução, para que haja uma melhor sustentabilidade em toda a produção agropecuária. A polinização ela é o processo de fecundação das flores, né, que vão formar todos os frutos posteriormente. Então, você tem o gameta feminino com pólen masculino, que são conectados através desse trabalho que a abelha faz de pousar numa flor e ir na outra. Então, toda a produção aí, agrícola mundial, mais de 70%, é impactada pela polinização de alguma forma. Você tem desde culturas que são 100% dependentes da polinização por abelhas, como é o caso da maçã ou do melão, até culturas que são parcialmente dependentes da polinização, como é o caso do café e é o caso da soja. Que a polinização ela vai trazer um aumento de produtividade e de qualidade dessas culturas, mesmo que não necessariamente ela é indispensável para que a fecundação dessas flores ocorra. Muito bem, Guilherme. Bom, e a partir dessa ideia, dessa importância da polinização, a Agrobi então criou esse aplicativo que eu queria que você explicasse para a gente como é que funciona esse aplicativo. E já de antemão, só para avisar que a gente tem algumas imagens do aplicativo de vocês, é o Ilustra App. Eu queria que o pessoal de São Paulo rodasse. Você já vai explicando para a gente como é que funciona o aplicativo, como é que vocês fazem esse match entre produtor e apicultor. Bem, vamos lá, né? Baseado aí nos conceitos de economia compartilhada,
a gente criou uma base distribuída de criadores de abelhas e apicultores que desejam fornecer suas colmeias para que elas possam ser utilizadas na polinização de áreas de café, soja, entre outras culturas. Então, com essa base cadastrada, nós criamos os planos de polinização. O próprio agricultor também pode se cadastrar pelo aplicativo e solicitar uma polinização da sua área pelo aplicativo. E nós criamos um plano de polinização, quais abelhas vão ser utilizadas naquela área, em que ponto essas abelhas vão ser instaladas, que tipo de abelhas vão ser usadas. Nós pesquisamos isso na nossa base e oferecemos para os apicultores contratos para que eles possam oferecer essas abelhas. Então, o apicultor ele vai ganhar com a disponibilização das suas colmeias para polinização e também vai ganhar com o mel produzido, que é inteiramente do apicultor. Então, é mais ou menos assim que funciona o aplicativo e a gente traz a inteligência toda para esse sistema, né? Então, desde o mapeamento das áreas, a todo o processo que ocorre durante a polinização, período que essas colmeias vão ficar na lavoura, a integração lavoura-abelhas, que também é muito importante para garantir a segurança dessas abelhas durante a estadia delas lá, além, é claro, de oferecer o melhor serviço para o agricultor para ele ter bons resultados, né? E no caso do café, a gente está falando aí de uma média que a gente tem encontrado de aumento de 8 sacas de café por hectare com a polinização. A gente sabe que os cafeicultores estão num período muito difícil agora por conta da geada, e muitos estão perdendo parte da sua produção. E a gente acredita que a polinização é um meio aí sustentável para ele mitigar essas perdas das áreas que foram afetadas, produzindo mais com as áreas menos afetadas. Com certeza, Guilherme, é muito importante mesmo. As geadas aí acabaram com grande parte, né, da plantação de café. A gente tem alguns dados aí de cerca de 30% que a gente vem noticiando aqui no canal AgroMais e é uma situação bastante complicada mesmo. Agora, Guilherme, bom, vocês fazem essa ligação, né, entre o produtor e o apicultor. Na prática, além desse match que vocês fazem, a responsabilidade, por exemplo, pelo transporte, pelo cuidado com as abelhas, segurança até chegar ao local, ele é feito pelos apicultores ou vocês também dão uma mãozinha nessa questão? A gente pode auxiliar os apicultores com o transporte das abelhas, a gente já teve casos que a gente utilizou aí transportadores terceiros, mas em geral o próprio apicultor realiza o transporte das suas colmeias, até porque o apicultor costuma ser um profissional bem apegado às suas colmeias, né? Então ele quer somente ele mexer em suas colmeias. Então a gente também respeita muito aí essa disponibilidade do apicultor e preserva também as colmeias dele para que só ele tenha anuência de fazer qualquer movimentação com suas colmeias. Muito bem, e aí aumenta bastante, né, a questão da produtividade nas plantações de café, principalmente que você tem citado para a gente, né, Guilherme? Que outro tipo de plantação, que outro tipo de lavoura que vocês, então, recomendam fazer esse tipo de trabalho? Você também citou girassol, né? Quais outras culturas que você poderia citar para a gente? A gente pode até continuar mostrando ali as abelhas, porque é uma imagem tão bacana ali, né? Tá o pôr do sol. Sim. Ali, uma imagem bem bonita. Vamos continuar mostrando ali as abelhas. Aquela imagem a gente fez recentemente numa fazenda de abacate. Então, abacate a gente também realiza polinização. A gente realiza polinização café, soja, girassol, abacate. E estamos começando agora com canola no Rio Grande do Sul, mas ainda é um projeto experimental. São essas as grandes culturas que a gente está trabalhando atualmente. Existe polinização já hoje no melão, no Nordeste, e da maçã em Santa Catarina, mas a gente ainda não entrou nesses mercados. A gente está focado nesses mercados de grandes culturas aqui da região do Sudeste e Sul do país. Muito bem. No site de vocês, Guilherme, a gente consegue achar lá as questões, né? Cadastro simplificado, acompanhamento online, segurança. Conta pra gente quais são os requisitos, né, para que vocês consigam executar esse serviço. Eu também queria saber como é que vocês fizeram essa seleção dos apicultores, né? E também da forma que trabalha, para poder garantir justamente a segurança dessa ligação entre apicultor e os agricultores. Então, o cadastro é muito simples, né? O apicultor ele precisa somente informar o município onde está o apiário dele e a quantidade de colmeias que ele tem disponível e a espécie da abelha
que ele tem disponível. A partir disso, a gente calcula aí as distâncias, né, para a fazenda que vai realizar uma polinização e seleciona os apicultores que têm as abelhas necessárias no raio mais próximo aí para otimizar esses custos logísticos, né? Então, para o apicultor é bem simples e é uma renda extra para ele, né? Então, é muito benéfico para o apicultor. Muito bem, como o Guilherme falou agora para a gente com relação à polinização no café, a gente tem aí uma falinha do empresário, também é cliente da Agrobi, né, o Alexandre Leonel. Vamos ouvir. Nós fizemos a opção por trabalho de polinização assistida em busca de aumento de produtividade e por conta do nosso projeto de produção sustentável, favorecendo então os polinizadores a se desenvolverem nas nossas áreas. A proposta da Agrobi atendia a uma das demandas da fazenda, que era a produção sustentável de café orgânico. Então, desde o primeiro momento, quando a fazenda decide fazer esse projeto de agricultura orgânica, nós buscamos várias ferramentas no mercado que dessem continuidade ao projeto e atendessem a essa exigência de produção sustentável. De certa forma, a questão da polinização na cafeicultura é uma questão polêmica, mas nós sempre acreditávamos que isso poderia fazer um diferencial nos nossos resultados de produção. E como nós estávamos num momento de transição de uma agricultura convencional para uma agricultura orgânica, colocar as colmeias dentro das nossas áreas produtivas nos dava perspectivas de melhoria de produtividade. E foi exatamente isso que nós percebemos. Muito bem, a gente ouviu aí Alexandre Leonel, que é empresário cliente da Agrobi. Bom, o Alexandre ali, Guilherme, ele fala muito nessa questão de sustentabilidade, né? Eu queria que você explicasse para a gente, então, qual que é o papel das abelhas na questão da sustentabilidade, que é uma palavrinha que a gente adora aqui no Tech Startups. Fala para a gente. Bem, como a polinização ela é um processo natural ali que aumenta a produtividade do seu cafezal, a gente está falando aí de aumentos, às vezes de até 30% na produtividade do cafezal, sem você ter que aumentar o seu consumo de insumos, o seu consumo de defensivos. Então, você, no final das contas, você gasta menos insumos e defensivos por tonelada produzida. E aí entra a questão da sustentabilidade, né? Quando você aumenta a produtividade sem aumentar o impacto ambiental, logicamente você está tendo uma produção mais sustentável, porque você vai ter uma pegada hídrica menor por tonelada produzida, uma pegada de carbono menor por tonelada produzida, justamente porque a polinização é uma técnica de baixo impacto ambiental, né? Basicamente, o único emissão de carbono que tem é no transporte das abelhas, que é feito de forma otimizada, e durante a presença das abelhas naquela lavoura, elas não têm nenhuma emissão de carbono. E elas aumentam essa produtividade de forma sustentável, então. Claro, com certeza. A emissão de carbono é uma questão que a gente bate muito aqui no AgroMais, justamente para tentar reduzir, ajudar a conscientizar as pessoas nessa redução. E esse trabalho que a empresa faz, a Agrobi faz, é fundamental aí para a gente manter a nossa sustentabilidade, cuidar cada vez mais do nosso meio ambiente, né, gente? Agora, no site da Agrobi tem um blog muito interessante também, com várias dúvidas, várias informações importantes, né? Guilherme, queria que você falasse queria que você fale para a gente. Quero que você fale para a gente como é que funciona o abastecimento de informações com relação ao blog. O que as pessoas podem achar lá no blog, né, com relação à informação? Você falou aí da polinização no girassol, também tem a questão da cebola. Queria que você falasse para a gente quais são as informações que os agricultores podem encontrar no blog de vocês e como funciona, claro, o abastecimento. Bom, o blog são artigos publicados aí por nossos pesquisadores e pesquisadores internos voltados para polinização e manejo adequado de abelhas, né? Então você vai encontrar lá desde técnicas de aumento de plantel de abelhas e de como também a polinização pode impactar na sua lavoura, seja de soja, seja de café, entre outras lavouras aí que a gente já tem material publicado ou pelos próprios técnicos da Agrobi ou pela própria comunidade científica nacional ou internacional, que a gente pede permissão aos autores para publicar ali. Muito bem, bastante informativo. Por exemplo, tem uma pergunta lá que eu até trouxe para a gente aqui. Como a polinização ajuda a resolver a baixa safra de caju, Guilherme? Sim, isso foi um estudo muito interessante que a gente realizou em Mossoró,
da polinização nos cajueiros, né? E o que a gente constatou é que a gente aumentou a produtividade de caju e aumentou também o peso das castanhas, ou seja, trazendo uma maior rentabilidade para os cajueiros. Esse projeto foi realizado por uma pesquisadora nossa que estava lá em loco em Mossoró durante essa pesquisa, e os resultados podem ser encontrados aí no nosso blog. Muito legal. Agora, em depoimento, como a gente mostrou agora do Alexandre Leonel, queria saber o seguinte, Guilherme, como é que tem sido, então, a resposta, o feedback das pessoas que já usam a Agrobi, que levam essas abelhas para suas lavouras? Conta pra gente o que vocês têm ouvido com relação ao aumento de produtividade, à sustentabilidade também. Olha, a gente tem tido feedbacks muito bons, né, por conta de resultados aí expressivos, né? Então a gente tem desde produtores orgânicos, como é o caso do Leonel, mas a gente também tem produtores convencionais que se preocupam ali com a integração lavoura-abelha, mas a gente realiza esse processo com extrema segurança para evitar qualquer tipo de prejuízo para as abelhas. E a gente tem crescido bastante as áreas, né? Inclusive atraído aí a atenção de grandes empresas do setor, como é o caso da Nescafé, da Nespresso, que são nossos clientes, também a da Terra em Patrocínio, que também estabeleceu uma parceria conosco. E a nossa ideia é expandir cada vez mais esse mercado para criar aí essa nova fonte de renda para os apicultores e desenvolver esse mercado da polinização no Brasil. Ô Guilherme, uma curiosidade que eu fiquei agora, a quantidade de abelha que viaja, que chega até a lavoura, é a mesma quantidade que volta? Mais ou menos? Sim, sim, as caixas elas sofrem uma auditoria na hora que chegam na fazenda, porque elas têm que chegar fortes, né? E elas têm ali um contrato dentro da relação Agrobi-produtor de que elas têm que ser preservadas ali durante esse período. As abelhas elas são transportadas no período noturno, que é um período do dia que todas as abelhas já voltam para sua colmeia, então elas são fechadas e transportadas. Então, em algumas ocasiões, as abelhas até voltam mais fortes, né? Porque é um período de florada intensa, então ela vai reproduzir bastante. Elas podem voltar até mais abelhas do que foram. Entendi. Nenhuma fica pelo meio do caminho, então, né? Procuramos não deixar nenhuma para trás. Tadinhas. Imagina, cadê minhas amigas, gente? Todo mundo já foi embora, me deixou aqui. Não pode, né, Guilherme? Não pode acontecer isso, né, tadinha? Né? Agora eu quero... Como a viagem é no período noturno, elas já voltaram para casa. Mas qualquer coisa, tão bem adaptadas onde elas foram, ficaram um tempo lá também, vão criar uma nova colmeia por lá, né? E assim a gente aumenta o número de abelhas pelo mundo, né, gente? Isso é muito importante. Ô, Guilherme, quero que você fale o seguinte, como é que foi o impacto? Claro que a gente vive essa situação bastante complicada aqui, que é a pandemia, né? Como é que foram os trabalhos nessa época? A gente sabe que a tecnologia está bem inserida, né, nesse contexto que a gente vive da pandemia, porque muita gente, claro, não está trabalhando presencialmente, a gente tem a questão do distanciamento social e muita gente, claro, que migrou para a tecnologia para não ficar de fora, não perder os trabalhos também. Quero saber o seguinte, Guilherme, como é que tem sido, né, o trabalho agora durante a pandemia? Conta para a gente como é que foram os contratos, a movimentação da Agrobi. A pandemia ela teve esse fator de acelerar a digitalização dos negócios, né? Então, para a Agrobi, nesse sentido, a gente, por ser uma ferramenta digital, a gente sofreu esse impacto de dificuldade de visitar, apresentar a solução em feiras, mas, por outro lado, a gente conseguiu atrair mais produtores de forma digital, né? Trazê-los para o nosso aplicativo ou conversar com eles através de canais digitais para reduzir ali esse tempo que antigamente era mais necessário de visitas às próprias fazendas, de manejo no local, né? Então, tudo é feito atualmente de forma digitalizada, né? Desde o ponto em que o apicultor vai colocar a abelha na fazenda até o horário que ele vai deixar aquela fazenda lá para o agricultor também já ficar informado. Tudo isso é coordenado pelo nosso aplicativo. E nosso sentimento é que, felizmente, essa pandemia está passando, mas essas ferramentas tecnológicas e essa adaptação à tecnologia vieram para ficar no agro.
Muito bem. E como é que está a expectativa agora para esse segundo semestre que a gente já começou aí? Então, a gente tem uma meta aí bastante ousada para o café, né, de polinizar 4.000 hectares de café. A gente também está sofrendo junto aí com os produtores por conta das geadas, mas estamos confiantes aí que ainda tem muita área produtiva de café, né, que vai produzir bem, e essas áreas com a polinização podem aí ajudar os produtores a reduzir as perdas que eles tiveram com as geadas. Muito bem, Guilherme, queria que você contasse para a gente, né, ao longo desse trabalho que vocês já estão realizando, já tem bastante clientes, acredito eu, qual foi o maior desafio, a maior dificuldade que vocês enfrentaram durante esse trabalho de até montar a empresa, de conseguir angariar os fundos também, conseguir o contato com apicultores? Como é que foi esse trabalho? Qual foi a maior dificuldade, o maior desafio que vocês enfrentaram? Olha, ser empreendedor é uma jornada de desafios, né? Então você tem desde o desafio de estruturar a sua ideia em um negócio, levantar o capital necessário para ela, estabelecer metas, criar nossa rede de fornecedores, de apicultores, né, que pretendemos expandir. E também tem o desafio da credibilidade, né? Quando você chega no mercado com um produto novo, é muito fácil os grandes players simplesmente te desacreditarem. Isso não funciona. Mas a gente, com o trabalho, com a repetição dos experimentos e com os resultados consistentes, estamos conseguindo vencer essa barreira. Como eu falei, a gente já está conseguindo a atenção aí de grandes players do mercado e esperamos expandir cada vez mais. É exatamente isso que eu ia te perguntar, Guilherme. Onde é que estão os principais clientes de vocês? Você falou que vocês estão trabalhando muito aqui na região sudeste também, mas já tem clientes por que parte do país e vocês pretendem também realizar esse trabalho por onde? Nossas áreas de maior atuação é no Cerrado Mineiro, aqui na região da Alta Mogiana, no sul de Minas, mas a gente já tem clientes em Goiás, temos clientes no Espírito Santo, temos clientes na Bahia, e a ideia é que a gente comece também a ter clientes aí no Rio Grande do Sul e em pouco tempo atingir aí todo o território nacional. A gente já teve consultas aí até de produtores de Rondônia, mas a gente ainda não está atendendo lá, mas em breve a gente quer chegar lá também. Guilherme, tem uma questão que eu gosto muito de frisar aqui, que é justamente a satisfação pessoal, porque quando a gente faz um trabalho que é bacana, consegue, por exemplo, nesse caso da Agrobi, satisfazer dois lados, dois extremos, né, que são os apicultores e também os produtores, existe, claro, uma satisfação pessoal de poder agradar os dois lados da moeda. Como é que é para você poder trabalhar com relação a isso? Falar assim, poxa, estou realizando um trabalho aqui na Agrobi, estou dando trabalho, né, oferecendo trabalho para os apicultores, dando também oportunidade de mercado, de trabalho também para os produtores aumentarem a produtividade. Como é que é para você, falando de satisfação pessoal, Guilherme? Olha, é muito satisfatório, não só por isso que você falou, mas também por gerar aí aumento de renda para os produtores, aumento de renda para os apicultores, mas também por colaborar aí com toda essa questão da sustentabilidade, de preservação do meio ambiente. A gente acredita que aumentando a produtividade das áreas já produtivas, você reduz a necessidade de abrir novas áreas para produção. Então você está conservando um meio ambiente mais saudável, você está harmonizando as relações no campo, porque muitas vezes os apicultores, os agricultores se viam às vezes até como inimigos, né? Porque o apicultor acusava o agricultor de aplicar algum tipo de defensivo, o agricultor não sabia da presença do apicultor e reclamava disso. Então a gente está trazendo uma harmonia para essas relações no campo e numa relação de ganha-ganha, e que também quem é beneficiado aí é o meio ambiente. Isso é uma satisfação impressionante, não só para mim, como para toda a equipe da Agrobi. Muito bem, Guilherme. Agora eu queria saber o seguinte, é claro que muita gente está aqui querendo saber como é que faz para poder contratar esse serviço. Queria que você deixasse aqui seu recado para as pessoas que ficaram interessadas aí, qual que é o site, como é que faz para baixar o aplicativo, conta pra gente. Olha, quem quiser contratar o serviço da Agrobi, pode entrar no site agrobi.net
e clicar lá diretamente na sua cultura, vai preencher um cadastro simples com um número de telefone, nossa equipe vai entrar em contato. Você pode solicitar também através do aplicativo, baixando nas lojas tanto da Google quanto da Apple e solicitando sua polinização, a gente também vai entrar em contato e esperamos que a sua produtividade cresça com a gente e que você tenha ótimos resultados tanto na parte de produtividade como na parte de sustentabilidade. Muito bem, gente. Conversamos aqui com Guilherme Souza, CEO da Agrobi. Quero agradecer demais a sua presença aqui com a gente. Eu costumo dizer que quando a conversa é boa, a gente não vê o tempo passar e é isso que aconteceu aqui no Tech Startups. Muito obrigada, Guilherme. Mais sucesso para você e suas lindas abelhas. Obrigado, Daniela. Até mais. É isso, gente. Nosso programa fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência aqui no canal AgroMais. Tem uma tecnologia bacana e quer mostrar pra gente? Olha o barulho da abelha aí, gente. Ela tá aqui no estúdio. Manda uma mensagem para 11 93 700 7883. E ao som das abelhas, eu me despeço. Fui!